Oi, gente. Semana com feriado, mas com direito a aprovações não só no plenário da Câmara, mas também no Congresso Nacional. Eu vou começar falando da medida provisória que tem o objetivo de facilitar, desburocratizar empréstimos bancários. Como? Diminuindo, até o final deste ano, a exigência de papelada, aquela lista de certidões e comprovantes que é exigida pelos bancos, sabe? Então, esta medida provisória retira a obrigação de pessoas e empresas apresentarem vários desses documentos na hora de pegar um financiamento em qualquer banco, público ou privado, como comprovante de quitação de tributos federais, comprovante de regularidade com pagamento de FGTS dos funcionários, certidão que comprova que está tudo ok com a Justiça Eleitoral. Bom, e que diferença isso pode fazer na prática? Olha, além de agilizar o processo, afinal a pessoa não precisa fazer aquela peregrinação toda atrás de um monte de certidões, permite que, inclusive, quem está com alguma pendência na praça consiga ter acesso a empréstimos. Tem negócio, por exemplo, que não conseguiu pagar todos os impostos, que está com dívida ativa na União, mas precisa de crédito para manter funcionando. Então, essa cobrança menor de documentos na hora de pegar crédito já rolou durante 4 meses no ano passado e agora voltou para tentar ajudar quem ainda está passando por dificuldade financeira por causa da pandemia de Covid. Outra coisa que esse texto faz é dizer que precisam ser dadas condições diferenciadas para empréstimos a aposentados e pensionistas, micro e pequenas empresas, cooperativas que faturem até quase 5 milhões de reais por ano e setores mais atingidos pela pandemia. Olha, não está escrito certinho quais condições diferenciadas são essas, mas o governo ainda vai criar regras para isso, ok? A outra medida provisória aprovada também é de economia, mas mexe com o pagamento de impostos de diversos setores. Seguinte, quando se fala em contas públicas, sempre que se tira de um lado, é preciso compensar de outro, para manter a balança, sabe? Se diminui a arrecadação em algum setor, precisa aumentar em outro para tapar o buraco. Essa é a ideia. Neste caso específico, o objetivo era aumentar a arrecadação dos cofres públicos e compensar o alívio de tributos que foi dado a alguns setores. Você lembra que foi zerada a cobrança de PIS/COFINS sobre o gás de cozinha? E que também foi retirada essa cobrança por um tempo sobre o óleo diesel? Então, nessas ações, o governo abriu mão de quase 4 bilhões de reais. E esta MP busca compensar isso. Como? Vamos lá. Bancos passam a pagar mais CSLL, que é uma contribuição para a saúde e previdência. Até o final do ano, a cobrança vai ser inclusive mais alta também para algumas empresas do setor financeiro, como as de seguros e as corretoras de investimentos. Também aumenta a tributação sobre petróleo, lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo destinados à Zona Franca de Manaus. Em outra frente, a MP faz com que empresas do setor químico também paguem mais impostos. A ideia original do governo era acabar com os descontos que esse setor recebe desde 2013 por meio do regime especial da indústria química. Mas houve uma reclamação geral da cadeia produtiva que repercutiu lá entre os deputados. O argumento é que as empresas precisam pagar menos impostos porque o custo delas acaba refletindo em toda a economia, tendo em vista que praticamente tudo usa produto químico, né? A estimativa do setor era que o fim do REIQ poderia reduzir a produção em 7 bilhões e meio de reais, além de acabar com 60 mil empregos. Enfim, houve um acordo entre os deputados para uma espécie de desmame. Em vez de acabar com os descontos de uma vez, agora eles vão ser reduzidos ao longo de 4 anos até zerarem de vez. E aí eles voltam a pagar os impostos normais. Esse texto ainda redistribui o que é arrecadado com loteria esportiva e mexe com as regras para a compra de carros com desconto de IPI para pessoas com deficiência. Olha, o IPI pode chegar a 25% do valor de um carro. Hoje, tem direito a descontar esse imposto pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda e autistas. Esta medida provisória inclui deficientes auditivos. Outras mudanças. Até o final do ano,
o desconto só vai se aplicar a carros novos que custam até R$140 mil. E depois de usar o desconto, a pessoa só vai poder pedir o benefício de novo em 3 anos. E não pode vender o carro no período de 2 anos, senão vai ter que pagar o imposto que foi descontado lá na hora da compra. Olha, ainda teve aprovação de um projeto que transforma numa ação permanente do governo federal uma iniciativa criada ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça para ajudar mulheres que sofrem violência doméstica. Qual é a ideia? Que órgãos públicos e privados de todo o país se juntem para identificar vítimas e encaminhá-las para o atendimento adequado. Como isso? Basta a mulher fazer um X vermelho no meio da palma da mão e mostrar discretamente para alguém em algum estabelecimento. O objetivo aqui é que as pessoas saibam que isso é um sinal de alerta e que haja lugares de referência com pessoas treinadas que saibam como acolher a mulher sem colocá-la em mais perigo ainda. Por que é isso, gente? Porque praticamente todos os casos de violência contra a mulher são praticados por companheiros ou por ex-companheiros, que muitas vezes estão juntos da mulher ou a perseguem aonde quer que ela vá. Então ela não consegue ir numa delegacia, por exemplo. Ao fazer um sinal discreto, assim, na mão, com batom mesmo ou com uma caneta, as pessoas podem acionar o socorro e dar o atendimento correto. Essa proposta ainda especifica o crime de violência psicológica contra a mulher no Código Penal, com pena de até 2 anos de prisão. Isso para casos em que alguém use de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização ou limitação do direito de ir e vir para causar algum dano emocional à mulher ou controlar suas ações, emoções e comportamentos. O texto ainda prevê que não só quando houver risco à integridade física da mulher, mas também em casos de violência psicológica, o agressor deve ser imediatamente afastado do lar. E para finalizar esse assunto, nunca é demais lembrar, né, gente, que se você estiver sofrendo algum tipo de violência ou souber de algum caso, basta ligar de graça e anonimamente para o número 180. As 2 medidas provisórias que eu falei, a da desburocratização de empréstimos bancários e a de mudança nos impostos, além deste projeto sobre proteção à mulher vítima de violência, vão para análise agora dos senadores. E, por último, vou falar da sessão do Congresso Nacional. Deputados e senadores derrubaram vetos presidenciais a 11 assuntos. Gente, isso quer dizer que mesmo com a discordância do presidente Jair Bolsonaro, o texto em questão vai sim virar lei. Eu não vou falar de tudo, porque é muita coisa, mas aqui eu destaco o que vai virar lei. Pai, que é responsável sozinho pelo sustento dos filhos, também tem direito ao auxílio emergencial em dobro, assim como as mulheres. Também vai virar lei. Governo federal deve garantir acesso à internet a estudantes e professores das escolas públicas do país, oferecendo, por exemplo, pacote de dados de forma gratuita para que realizem aulas à distância. Vai virar lei também. Artistas e produtores culturais podem usar ainda este ano a ajuda emergencial destinada ao setor no ano passado por causa da pandemia. Inclusive, tudo isso que eu falei aqui agora só vai sair do papel por causa de outras aprovações do Congresso, a dos projetos orçamentários, que liberaram mais de 23 bilhões de reais para ações que tinham tido verba cortada. E aí vai destravar um monte de gastos, como pagamento de aposentadorias, seguro-desemprego, construção de moradias, obras de saneamento básico, produção de vacinas contra a Covid, combate ao desmatamento ilegal e por aí vai. Você quer saber detalhes ou ter mais informações? Vai lá no site da Câmara, tem tudo explicadinho nas reportagens sobre cada uma das aprovações. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau, tchau!